Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 20 de agosto. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria que juntos vamos meditar um pouco a Palavra de Deus, meditar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Hoje que no Evangelho o Senhor nos ensina um caminho para vivermos aquilo que pregamos como a verdade, né? Viver um caminho de testemunho verdadeiro e testemunho que nos santifica, que de fato condiz com aquilo que aprendemos, aquilo que ensinamos, aquilo que aprendemos de Jesus. Então que neste sábado, né, nesse dia de hoje, através daquilo que a liturgia tem a nos dizer, possamos tomar isso para nós e isso ser o direcionamento da nossa vida, o direcionamento dos passos da nossa vida, o direcionamento para as nossas atitudes, para as nossas decisões, para aquilo que devemos ser enquanto homens e enquanto mulheres de Deus. Porque o Senhor nos ensina muito bem. E o Senhor não só ensinou com palavras, mas muito mais ensinou com atitudes, ensinou com gestos. Então, meu irmão, desde já eu convido você a ter o seu coração aberto, ter o seu coração totalmente entregue e à disposição do Senhor para aprender e colocar isso em prática na sua vida. Então, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. É com muita alegria que acolho cada um de vocês para podermos rezar e podermos meditar a palavra do Senhor. Então, para iniciarmos bem este programa, para que a palavra de Deus possa enraizar no nosso coração, invoquemos a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, doce Espírito Santo de Deus, vinde por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde sobre nós, sobre os nossos corações, sobre nossas mentes. Vinde sobre as famílias, sobre cada casa, sobre cada coração que quer, Senhor, que tem sede de Ti, que quer estar na Tua presença, que quer estar na Tua graça. Que esta palavra de hoje, deste sábado, possa ser uma palavra que venha nos edificar, seja uma palavra que venha nos formar, que possamos, Senhor, entrar no molde das Tuas palavras, no molde dos Teus ensinamentos, Senhor Jesus. Dai-nos um coração manso, dai-nos um coração humilde, dai-nos um coração que seja capaz de absorver os Teus ensinamentos, o Teu querer e colocá-los em prática. Externar na nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Que tudo seja para a glorificação do Teu nome. Que tudo seja, Senhor, para o anúncio do Teu reino. Que tudo seja para Te anunciar, Senhor. Dai-nos, Senhor, esta graça de nos assemelhar a Ti em tudo, principalmente nas ações. Pedimos a intercessão do Imaculado Coração de Maria, esta que é o verdadeiro molde e que soube também entrar no molde de Deus para ser a sua imagem e semelhança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós.
Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, dos versículos 1 ao versículo 12. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra o perigo da exaltação de si mesmo. O perigo de usar a lei para exaltar a própria imagem, para o uso da exaltação da própria imagem. Também nos mostra o perigo de não testemunhar aquilo que diz. O Senhor nos faz uma alerta, nos mostra caminhos que podem nos levar para aquilo que Jesus quer, de fato, quer nos assemelhar a Ele, e também caminhos que podem nos levar à exaltação de nós mesmos, da nossa imagem. O Senhor nos leva a uma reflexão das nossas ações diante daquilo que o Senhor nos diz. Vejamos bem, o Senhor nos ensina, nos dá profundos e ricos ensinamentos. Como Ele mesmo diz, os doutores da lei têm autoridade para falar da lei de Moisés. Ou seja, eles conhecem bem os mandamentos, conhecem bem as leis de Deus, conhecem os ensinamentos, sabem falar dos ensinamentos, conhecem profundamente. Só que o que eles fazem com esse conhecimento que eles têm, com esse aprofundamento, com essa autoridade de falar sobre a lei? Usam para exaltar a própria imagem. Usam para exaltar a si mesmo. Eu conheço. Se fazem santos por conhecerem a lei. Só que existe um grande problema. E o problema não é conhecer a lei. Não, devemos sim conhecer, devemos sim ter essa autoridade de conhecimento da lei. Tanto que Jesus vai dizer, observai bem o que eles dizem. Observai e prestai atenção no que eles dizem. Ou seja, tenha atenção, fique de olho, aprenda o que eles dizem. Então, ou seja, tem importância a lei para nós. Devemos entender os mandamentos, devemos entender as leis da igreja, a doutrina da igreja, devemos sim ter muito conhecimento. Só que não é para nos exaltar, não é para que possamos dizer em público, eu conheço, eu sou um doutor nas leis da igreja. Não, mas é para que essas leis, esses ensinamentos, para que a igreja possa nos santificar e através da nossa vida, da nossa ação, possamos então anunciar o Cristo. As leis, os ensinamentos vêm para que nós nos deixemos ser moldados para sermos a imagem de Cristo. É para isso que vem a lei. E Jesus, nesse evangelho, faz um alerta, uma chamada de atenção a corações hipócritas.
corações que se dizem conhecedores da verdade e são conhecedores, né, da lei, mas que não vivem. Com a sua vida, não vivem. E aí usam dessa autoridade de conhecimento para apontarem o erro dos outros, para jogar o peso da condenação em cima dos outros, amarraram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Amarram pesados fardos, ou seja, pega tudo e joga em cima do outro. Usam da autoridade de conhecimento que tem para jogar o peso da condenação em cima do outro, para jogar a culpa em cima do outro. E Jesus, sendo a lei em si, sendo os mandamentos em si, sendo o verbo que se fez homem, que se encarnou, a palavra de Deus que se fez homem, ele não veio jogar o fardo em cima de ninguém. Não veio jogar o peso da condenação. Pelo contrário, ele veio tirar o peso da condenação de cima da humanidade. Tomou sobre si o peso das nossas culpas. Tomou sobre si o peso dos nossos pecados. E é isso que ele fez. E os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, usavam da lei para jogar o peso do fardo em cima dos outros, para jogar o peso da condenação, mas sem olhar para eles e ver que eles eram totalmente contraditórios àquilo que eles ensinavam. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Você tem curiosidade sobre qual o seu chamado para esse mundo? Por que Deus te criou e qual o plano original dele para a sua vida? Então você precisa conhecer a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Acesse www.mariadenazaré.com/teologia do corpo. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, deste sábado 20 de agosto. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum. E com muita alegria, quero saudar cada um de vocês que está chegando agora, que nos acompanha agora pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. E você que nos acompanha desde o início, com imensa alegria, vamos dar continuidade à reflexão do Evangelho de hoje. A reflexão daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E o Senhor hoje, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, Ele quer nos ensinar que não basta só
aprendermos na teoria a lei. Na verdade, Jesus quer nos dizer que muito mais a prática, a lei muito mais na prática, tem uma eficácia maior do que somente na teoria. Porque os doutores da lei, os fariseus, os mestres da lei, sabiam muito bem sobre as leis de Moisés, sobre os mandamentos. Ele mesmo diz, eles têm autoridade para falar sobre a lei de Moisés. Só que não basta só falar. É isso que Jesus quer nos dizer. Não basta ter autoridade só para falar, mas é preciso ter essas ações, ter as nossas atitudes baseado nessas leis, nas leis de Deus. E é isso que Jesus fala sobre os fariseus, sobre os mestres da lei. Eles gostam de ser chamados mestres, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Ou seja, eles pegam a lei para exaltar a si mesmo, para dizer, eu conheço a lei. Amarram fardos pesados e jogam em cima dos outros, jogam no ombro dos outros. Ou seja, o que falta ali, quando Jesus diz a eles que jogam fardos pesados em cima dos outros, mas eles mesmos não fazem nada, não movem um dedo sequer. Ou seja, eles usam a lei para gritar, eu sei sobre a lei, eu sou conhecedor da lei, e também para acusar os outros, para jogar o peso da condenação em cima dos outros, mas não estão dispostos a ensinar o caminho da verdade, ensinar o caminho da conversão. Não estão dispostos, não colocam o coração à disposição, não têm um coração caridoso, não se tem caridade, querem mostrar que são melhores, querem mostrar o peso da condenação, se fazem santos, se fazem bons, querem ser melhores que os outros e gostam de ser vistos. O Senhor nos chama a atenção nesse detalhe do Evangelho. Gostam dos primeiros lugares, gostam de ser vistos na sinagoga, de ser cumprimentados nas praças públicas, para mostrarem que são conhecedores. Mas do que adianta? Do que vale tudo isso se a vida deles não dizem aquilo que eles falam? Assim, Jesus diz no começo do Evangelho, observai bem o que eles falam, observai bem porque eles têm autoridade para falar da lei, mas não copiem as suas ações, mas não tomem as mesmas atitudes que eles, porque eles não fazem como falam. As ações, as atitudes deles, as decisões deles estão em contradição com aquilo que eles falam e, em consequência, estão em contradição com a lei de Deus. Está em contradição com os ensinamentos de Deus. E não é isso que Jesus quer para nós. Não é isso o que Deus quer para nós. O Senhor nos ensina não a falar com a boca sobre os ensinamentos, mas a falar com a vida. O Senhor nos ensina a falar com nossas ações. O Senhor nos ensina a falar com nossas atitudes, até um ato de caridade na nossa maneira de ensinar. Porque o Senhor, que é a lei que se fez homem, os ensinamentos que se fez homem, Ele não veio jogar o peso da culpa em ninguém. Ele não veio para ser exaltado por si só, mas ele veio para tirar o peso da condenação e para mostrar ao povo o caminho da conversão, o caminho da salvação, o caminho da mudança de vida, o caminho para ser a imagem e semelhança de Deus. Os fariseus não faziam isso. Os doutores da lei não faziam isso. Usavam da lei para exaltar a si mesmo. E aqui está um grande perigo, usar da lei para exaltar a si mesmo, para exaltar a sua própria imagem. E não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Senhor nos pede.
E Jesus nos mostra nesse evangelho caminhos para colocar aquilo que é de fato edificante no centro da nossa vida. Ou seja, para colocá-lo, somente para colocá-lo no centro da nossa vida. Os mestres da lei gostam de ser chamados de mestres. A vós não vos deixeis chamar de mestres, porque só um é o mestre. Somente um é o mestre das nossas vidas, somente Jesus. Somente Ele é o mestre. Não vos deixeis ser chamado de pai, como os doutores da lei gostam de ser chamados, né, com essa autoridade de alguém que conhece, de alguém que é sábio. Não, pois somente um é o Pai, aquele que está nos céus. Somente um tem tamanha autoridade, tem tamanho conhecimento, é dono do conhecimento, que é o próprio Deus, aquele que está nos céus. Não vos deixe que façam de vocês guias, porque somente um é o guia, somente o Cristo. Ou seja, Jesus nos dá exemplos, Jesus nos mostra com exemplos concretos e nos mostra que somente Jesus é o centro de tudo. Somente Jesus. E diante da dureza dos corações dos mestres da lei, diante da dureza dos corações dos doutores da lei, de quererem se exaltar usando a lei, Jesus nos mostra na humildade, na mansidão, como verdadeiramente devemos viver a lei, devemos viver os ensinamentos e o que devemos fazer com os ensinamentos. Diante de tamanha dureza, de tamanha hipocrisia, o Senhor usa desta realidade para nos ensinar verdadeiramente. Corações manso e humilde como o de Jesus Cristo. São esses corações que nos ensinam o verdadeiro caminho. São esses corações que são capazes de ensinar o caminho da conversão, que são capazes de pegar a lei, que absorvem, absorvem na teoria e colocam em prática na sua vida. O São Paulo vai dizer que tudo o que fazer, tudo o que fizer, se não houver caridade, de nada adianta. Pode aprender tudo, pode saber tudo sobre a lei, tudo sobre as doutrinas da igreja, mas se não houver caridade, de nada adianta. Se não houver amor, de nada adianta. De nada vai adiantar. Usaremos somente para exaltar a nossa imagem, para nos glorificar, para sermos vistos. Somente corações manso e humilde podem pegar a lei, absorver a lei, aprender na teoria e colocar em prática, ensinando o caminho. São Paulo vai nos dizer que sem caridade de nada adianta saber, conhecer, ter um profundo conhecimento da lei, ter um profundo conhecimento das doutrinas, de nada adianta se não houver caridade. Se não houver um sentido de anunciar o Cristo através das leis, através dos ensinamentos, de levar, de conduzir o povo de Deus até o seu reino, de nada adianta. Se eu uso a lei para glorificar a minha vida, para exaltar a minha imagem, se torna algo vazio, se torna algo sem sentido, como os mestres da lei faziam no seu tempo. E por isso Jesus diz, não façais como eles fazem. Observe tudo o que eles dizem, mas as suas atitudes não sejam igual às deles. As suas atitudes, as suas decisões não sejam como eles fazem, mas seja diferente. Seja como de fato é a lei, porque eles não fazem aquilo que eles falam. Eles não fazem conforme eles dizem, fazem totalmente ao contrário. Meu irmão, minha irmã, olhemos para a vida dos santos, olhemos para a vida dos mártires, para a vida daqueles que soubem dar a vida por Cristo, soubem usar a lei para propagar, exaltar, anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação de Jesus Cristo.
e não para exaltar a si mesmo. Viveram de forma que pudessem cada vez mais esconder a sua imagem, esconder eles em si e a sua vida pudesse glorificar, exaltar e anunciar a Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus. Na vida dessas pessoas, destes santos, na vida dos apóstolos, podemos ver claramente isso que o Senhor nos ensina. Pessoas que tinham conhecimento da lei e que viviam essa lei na sua vida. Muito mais anunciaram com a sua vida, com seus gestos, com as suas ações, com suas atitudes, do que com palavras, do que no falar. Que Deus possa te dar a graça de ter um conhecimento profundo da lei, da verdade, dos ensinamentos de Deus e principalmente te dê a graça de vivê-los na sua vida. Que Deus abençoe você e até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Você tem curiosidade sobre qual o seu chamado para esse mundo? Por que Deus te criou e qual o plano original dele para a sua vida? Então você precisa conhecer a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Acesse www.mariadenazaré.com/teologia do corpo.